Seja muito bem-vinda a esta oração poderosa. Antes de começarmos, eu quero te pedir uma coisa muito importante. Inscreva-se agora no canal, deixe o seu gostei e escreva nos comentários o primeiro nome da pessoa por quem você está fazendo este propósito. Eu vou orar com você e por você até o fim. Hoje nós vamos entrar em um propósito forte com Santo Antônio, pedindo que todo orgulho, toda frieza, toda barreira emocional e toda resistência caiam por terra. Se existe silêncio, distância, indiferença ou dureza no coração dele, esta oração será levantada com fé, constância e propósito. Ore com calma. Ore com presença. Não tenha pressa. Cada palavra aqui precisa ser dita com firmeza, mas também com alma. Durante estes dias, entregue a sua dor, a sua saudade, a sua esperança e a sua intenção nas mãos de Deus, pela intercessão de Santo Antônio. E creia, aquilo que parece travado pode começar a se mover. Agora, respire fundo, aquiete o seu coração e vamos dar início a esta oração poderosa. Santo Antônio bendito, poderoso intercessor das causas do amor, eu me coloco agora em oração diante da tua presença, com o coração aberto, com a alma cansada, mas ainda cheia de fé. Tu que conheces os sentimentos mais profundos, tu que vês aquilo que ninguém vê, olha para minha aflição neste momento e recebe esta súplica que eu faço com humildade, com esperança e com o desejo sincero de ver transformado aquilo que hoje me fere, me inquieta e me faz sofrer. Eu não venho aqui por brincadeira, eu não venho por curiosidade, eu venho porque existe uma dor real dentro de mim, existe uma espera que pesa, existe um silêncio que machuca e existe um orgulho levantado diante de mim como uma muralha difícil de vencer. Santo Antônio, eu te peço que visites o coração dele onde quer que ele esteja agora. Que a tua intercessão alcance os pensamentos dele, o interior dele, as lembranças dele, os sentimentos dele e tudo aquilo que ele tenta esconder atrás da frieza, do afastamento, do silêncio e do orgulho. Se ele está endurecido, que essa dureza comece a ceder. Se ele está resistente, que essa resistência comece a enfraquecer. Se ele está dominado por um orgulho que o impede de demonstrar o que sente, de procurar, de falar, de ceder e de se aproximar, eu te peço, Santo Antônio, quebra esse orgulho com a força daquilo que é justo, com a luz daquilo que é verdadeiro e com o poder daquilo que vem de Deus. Eu não peço humilhação, eu não peço destruição, eu não peço maldade. Eu peço quebra de barreiras. Eu peço queda daquilo que impede o amor de fluir. Eu peço que todo sentimento travado, toda palavra engasgada, toda saudade sufocada e toda vontade reprimida venham à tona. Que ele não consiga mais sustentar a aparência de indiferença se no fundo ainda existe sentimento. Que ele não tenha paz enquanto estiver alimentando distância por orgulho. Que o coração dele seja tocado, visitado e inquietado para o bem, para a verdade e para o reencontro daquilo que ainda não morreu. Santo Antônio, tu sabes que muitas vezes o orgulho fala mais alto do que o amor, que muitas vezes a pessoa sente, mas não demonstra, pensa, mas não procura, lembra, mas não admite, sofre, mas não volta atrás. E é por isso que eu me prostro em oração, pedindo que tudo aquilo que foi levantado por teimosia, por mágoa, por vaidade ferida ou por endurecimento emocional comece a cair agora. Que o coração dele seja desarmado. Que a mente dele seja tomada por lembranças verdadeiras.
Que os momentos vividos voltem à memória dele com força. Que a ausência fale. Que a saudade cresça. Que a consciência pese. Que o sentimento desperte. E que ele perceba que continuar distante apenas para sustentar orgulho é uma prisão que já não faz mais sentido. Eu entrego diante de Deus, pela tua intercessão, cada lágrima, cada espera silenciosa, cada noite mal dormida, cada pergunta sem resposta e cada vazio causado por essa distância. Santo Antônio, trabalha onde eu não posso trabalhar. Toca onde eu não posso tocar. Move aquilo que minhas mãos não conseguem mover. Vai diante de mim e visita esse coração, porque eu creio que nenhuma muralha é forte demais quando o céu decide agir. Se existe amor sufocado, traz à superfície. Se existe sentimento preso, libera. Se existe verdade escondida, revela. Se existe orgulho dominando tudo, quebra, desfaz e remove. Neste primeiro dia deste propósito, eu coloco a intenção desta oração diante do altar do céu e declaro que o orgulho dele não será maior do que a vontade de Deus. A frieza dele não será mais forte do que a verdade do coração. O silêncio dele não será eterno. A distância dele não será definitiva. E tudo aquilo que hoje parece parado, travado e sem saída começará a ser tocado pela mão poderosa de Deus, pela intercessão de Santo Antônio. Santo Antônio, neste segundo momento de oração, eu venho com mais firmeza, com mais intensidade e com mais certeza de que aquilo que eu estou pedindo não cai no vazio. O céu escuta. Deus vê. E tu intercedes. Por isso, eu levanto a minha voz espiritual contra todo orgulho que tem impedido esse homem de reconhecer o que sente, de assumir o que pensa, de admitir a falta que eu faço e de dar um passo na direção da reconciliação, da conversa, da aproximação ou do retorno. Toda força de resistência que se levantou dentro dele, eu coloco agora debaixo da autoridade de Deus e peço, Santo Antônio, entra com tua poderosa intercessão e desfaz esse nó emocional. Quebra o orgulho dele naquilo que o faz permanecer distante mesmo sentindo. Quebra o orgulho dele naquilo que o faz calar mesmo querendo falar. Quebra o orgulho dele naquilo que o faz endurecer mesmo tendo o coração tocado. Quebra o orgulho dele naquilo que o faz fingir desinteresse quando no íntimo existe lembrança, existe inquietação e existe saudade. Se ele está alimentando o silêncio para parecer forte, derruba essa falsa força. Se ele está se escondendo atrás da frieza para não encarar os próprios sentimentos, desfaz essa máscara. Se ele está lutando contra aquilo que sente apenas para não ceder, Santo Antônio, enfraquece essa resistência e faz com que a verdade do coração dele prevaleça. Eu te peço, amado Santo, que visites a mente dele com insistência santa. Que o meu nome passe pela memória dele. Que a minha presença volte ao pensamento dele. Que as lembranças que ele tentou apagar retornem com força. Que os momentos que marcaram a história entre nós surjam diante dele com peso, com clareza e com verdade. Que ele se lembre do que viveu, do que sentiu, do que ouviu, do que prometeu, do que percebeu e até do que não teve coragem de dizer. Que ele não consiga mais se esconder dentro da própria rigidez.
Que o coração dele perca o descanso enquanto estiver sustentando essa distância só para alimentar o próprio orgulho. Santo Antônio, eu peço que o coração dele seja apertado pela ausência, que a alma dele seja visitada por uma saudade que ele não consiga ignorar e que a consciência dele seja despertada para tudo aquilo que ainda existe. Se ele está confuso, traz clareza. Se ele está frio, traz sensibilidade. Se ele está distante, traz movimento. Se ele está paralisado por dentro, começa a agitar as águas da vida dele. Que ele sinta a vontade de saber de mim. Que ele sinta a vontade de falar comigo. Que ele sinta a vontade de quebrar o silêncio. Que ele sinta a vontade de sair desse lugar de orgulho e dar um passo real, sincero e verdadeiro. Eu declaro em oração que todo orgulho alimentado por mágoa, vaidade, medo de parecer fraco ou desejo de manter controle começa agora a perder força. Porque o que vem de Deus quebra durezas, derruba resistências e revela verdades. E se ainda existe amor, se ainda existe sentimento, se ainda existe vínculo, então que tudo isso fale mais alto do que o orgulho. Que o coração dele não consiga mais permanecer quieto. Que os sentimentos dele não consigam mais ficar abafados. Que a vontade de procurar, de responder, de se aproximar e de se abrir cresça dentro dele como algo impossível de ser ignorado. Santo Antônio, eu coloco diante de ti este propósito de 3 dias e reafirmo: eu não estou desistindo daquilo que entreguei a Deus. Eu não estou aceitando para sempre essa frieza, essa ausência e esse silêncio como se fossem finais. Eu creio em mudança. Eu creio em movimento. Eu creio em toque espiritual. E por isso, neste segundo passo da oração, eu determino que toda barreira emocional levantada por orgulho comece a ruir. Que ele se perceba. Que ele se confronte. Que ele reconheça. E que logo ele sinta dentro de si a necessidade de quebrar a própria resistência e se mover. Santo Antônio, neste terceiro momento eu oro mais profundamente, mais em silêncio por dentro, mais mergulhada naquilo que minha alma carrega. Porque há dores que nem sempre aparecem por fora, mas queimam por dentro. Há ausências que ninguém vê, mas pesam sobre o coração como longas noites sem amanhecer. E é assim que eu venho agora, com aquilo que ficou guardado, com aquilo que doeu calado, com aquilo que eu tentei suportar sem demonstrar. Tu conheces a verdade do que estou vivendo. Tu sabes o quanto a distância dele me fere. Tu sabes o quanto o orgulho dele se tornou uma porta fechada, uma resposta que não vem, um gesto que não acontece, uma frieza que se prolonga. Por isso, Santo Antônio, entra onde ninguém entra. Desce no mais íntimo do coração dele. Vai naquele lugar onde ele guarda o que sente, onde ele reprime o que pensa, onde ele esconde a falta que eu faço, onde ele tenta sufocar aquilo que ainda vive dentro dele. Toca a raiz do orgulho. Não apenas o comportamento, mas a raiz. Não apenas o silêncio, mas a causa do silêncio. Não apenas a distância, mas aquilo que alimenta essa distância. Se existe medo de se render ao sentimento, cura. Se existe mágoa antiga, dissolve. Se existe vaidade ferida, humilha diante da verdade. Se existe teimosia, quebra.
Se existe guerra interior, acalma, mas antes revela a ele que permanecer nesse estado já não lhe faz bem. Eu te peço que, quando ele estiver sozinho, as lembranças cheguem. Que no momento em que ele tentar distrair a mente, algo dentro dele o faça lembrar. Que no meio da rotina, do trabalho, do descanso ou do silêncio da noite, o coração dele seja visitado por uma inquietação que tenha nome, rosto e memória. Que ele se lembre da minha voz, da minha presença, do que fomos, do que sentimos, do que ainda pode existir. Que ele não consiga escapar facilmente daquilo que é verdadeiro. E se ele tem tentado resistir por orgulho, que essa resistência se torne pesada demais para continuar sendo sustentada. Santo Antônio, eu te peço algo muito forte. Faz com que ele perceba o próprio vazio criado por essa postura. Faz com que ele sinta o peso do orgulho. Faz com que ele veja que insistir nessa dureza não devolve paz, não devolve felicidade, não devolve sentido. Faz com que o coração dele se canse de ser forte por fora e preso por dentro. Faz com que ele perceba que manter distância por orgulho é perder tempo com uma guerra que só machuca. E que, pouco a pouco, o desejo de ceder, de falar, de procurar e de demonstrar comece a crescer dentro dele com sinceridade. Neste terceiro dia de clamor, ou nesta terceira etapa deste propósito, eu entrego tudo aquilo que não consigo resolver com minhas próprias forças. Porque há batalhas emocionais que só Deus entende e só o céu pode tocar. Então eu me calo diante do impossível humano e falo diante do poder divino. Santo Antônio, se for da vontade de Deus, visita, move, transforma e inclina o coração dele. Tira dele a soberba emocional. Tira dele a dureza que afasta. Tira dele a necessidade de sempre parecer no controle. E coloca nele sensibilidade, verdade, humildade e coragem para reconhecer o que sente e agir de acordo com isso. Eu não entrego apenas o nome dele nesta oração. Eu entrego também a minha ansiedade, o meu apego à resposta imediata, a minha dor e o meu desejo de controle. Que Deus governe tudo. Que Deus purifique tudo. Que Deus alinhe o que estiver desalinhado. E que, pela tua intercessão, Santo Antônio, o coração dele comece a se abrir, não pela força do meu querer, mas pela força da verdade que o céu pode despertar. Santo Antônio glorioso, eu chego agora à última parte desta oração e fecho este propósito com fé, reverência e determinação espiritual. Tudo aquilo que eu derramei diante de Deus até aqui não foi em vão. Cada palavra, cada clamor, cada lágrima invisível, cada súplica silenciosa foi colocada diante do céu. E agora eu selo esta oração, confiando que o Senhor já está operando no invisível, mesmo que os meus olhos ainda não tenham visto o resultado completo. Porque antes que a resposta se manifeste por fora, algo precisa começar a acontecer por dentro. E eu creio que o coração dele já está sendo tocado, visitado e trabalhado pela mão de Deus. Santo Antônio, eu te peço que concluas aquilo que foi começado neste propósito. Que nenhuma resistência permaneça de pé. Que nenhum orgulho continue governando as atitudes dele. Que nenhuma frieza prevaleça onde ainda existe sentimento. Que nenhuma distância se sustente apenas por teimosia, vaidade, medo ou silêncio.
Se o coração dele ainda está preso, libera. Se a mente dele ainda luta contra o que sente, pacifica e revela. Se os passos dele ainda estão parados, move. Se a boca dele ainda está fechada, abre o caminho da comunicação. Se ele ainda resiste em procurar, falar ou demonstrar, quebra esse bloqueio com a força da verdade. Eu consagro diante de Deus o nome dele e tudo que envolve essa situação. Consagro as lembranças, os sentimentos, os pensamentos, os caminhos, os encontros e até os desencontros. E peço que tudo que não vem de Deus caia por terra, e tudo que vem de Deus se fortaleça. Se este vínculo precisa ser restaurado, que seja restaurado com verdade. Se esse contato precisa acontecer, que aconteça com sinceridade. Se esse coração precisa amolecer, que amoleça. Se esse orgulho precisa ser quebrado, que seja quebrado sem demora, sem adiamento e sem volta ao estado anterior. Que ele sinta a necessidade real de sair da posição em que está e se mover. Santo Antônio, eu determino em oração que o orgulho dele não dominará essa história. A frieza dele não escreverá a última palavra. O silêncio dele não será o desfecho final. Eu declaro que toda altivez sentimental, toda resistência emocional e toda barreira interior que o impede de reconhecer, falar, procurar e agir começa a cair definitivamente. Que ele se sinta tocado. Que ele se sinta incomodado com a distância. Que ele se sinta movido pela saudade. Que ele se sinta chamado a quebrar o silêncio. E que, se ainda existe amor ou sentimento verdadeiro, isso floresça de maneira impossível de esconder. Ao mesmo tempo, Santo Antônio, eu também entrego o meu coração. Guarda-me da ansiedade exagerada. Guarda-me do desespero. Guarda-me do sofrimento sem medida. Dá-me paz enquanto espero. Dá-me equilíbrio enquanto o céu trabalha. Dá-me discernimento para compreender os sinais, maturidade para agir com sabedoria e serenidade para não atropelar o tempo de Deus. Porque eu quero a resposta, mas quero a resposta certa. Eu quero movimento, mas quero o movimento alinhado à vontade divina. Eu quero a quebra do orgulho dele, mas eu quero, acima de tudo, que tudo aconteça debaixo da bênção de Deus. E agora eu encerro esta oração dizendo com toda a força da minha fé: Santo Antônio, vai à frente. Intercede por mim. Toca o coração dele. Quebra o orgulho dele em 3 dias, se assim for da vontade de Deus. Faz cair toda resistência, toda dureza e toda frieza. Faz nascer nele a coragem de reconhecer o que sente, a humildade de voltar atrás, a vontade de procurar e a necessidade de quebrar o próprio silêncio. E que, depois deste propósito, eu veja sinais claros, movimentos verdadeiros e mudanças reais. Eu entrego, eu confio, eu espero e eu creio. Em nome de Deus, amém.